Eu utilizo em milhões de estratégias de venda para chamar a sua atenção e também dos meus clientes que eu vendo através de inúmeras lojas virtuais, que é bem simples, montar uma loja virtual, trazer o produto sem estoque e vender para o Brasil. Só quero que você clique no botão abaixo, vá para a página de venda e entenda um pouco mais como que funciona esse mercado gigantesco que tem. Soltando aqui a primeira bomba, né? Começar por fundos imobiliários. O que vocês estão achando aí desse cenário, principalmente da questão da reforma tributária também, como que isso vai impactar no bolso do investidor, vamos dizer assim, né? Falando desse cenário todo, o que vocês acham aí? Assim, eu acho que o investidor ele está muito receoso com fundos imobiliários agora e geralmente o investidor ele tende a ser muito imediatista. Ele quer o retorno rápido. 2019, que fundos imobiliários deram 35% no ano na média, era ótimo. 2020, que não foi tão bom, a galera já deixou de falar, 2021 também deixa de falar, mas isso me remete até cripto, que já a gente vai falar, né? Poxa, até abril, maio, tava no hype criptomoeda. Todo mundo ganhando dinheiro e todo mundo só falava disso. Começou até aquela correção lá e as criptos caíram 50%, ninguém falava de cripto. Aí voltou a subir há um mês, nossa, cripto, bora falar de novo. Então acho que o que acontece com fundos imobiliários é um pouco da mesma coisa. Deu muito certo lá atrás, tá andando um pouco de lado agora por enquanto, muito em virtude dos problemas políticos e fiscais que a gente tem aqui no Brasil, né? Poxa, tem que pensar que o IPCA mais longo, que é aquele que vai regir ali o retorno do fundo imobiliário, tá mais elevado. Tá em patamares hoje bem próximo do maior pico que a gente teve no coronavírus. Então eu vejo assim um grande desconto quando a gente olha para fundos imobiliários, porque a gente tem que pensar que os fundos imobiliários estão pagando aí, em média mais que 8% ao ano de dividendo, com a correção que teve atual. E a gente tem um spread ali com a NTNB, com o Tesouro IPCA mais 2035, de algo em torno de 13,5%, que é muita coisa. Tipo, está sendo remunerado lá em 3,5 pontos percentuais a mais, investindo em fundos imobiliários, do que nessa classe de ativos. E tem que pensar que fundo imobiliário é um ativo real, tem bons imóveis, tem bons inquilinos, tem que pensar que os shoppings estão voltando com essa grande vacinação aí de mais de 60% da população brasileira. Então, assim, o investidor não está olhando muito para fundo imobiliário, mas só o fato de você ter na carteira e manter para si já é vantajoso, né? Porque todo mês está pingando aquele dinheiro, todo ano está pingando ali aquele 6, 7, 8% ao ano. Então, enquanto o mercado está caindo, fundos imobiliários tendem a cair menos porque te pagam um dividendo. Quando o mercado sobe, como em 2019, ele sobe muito forte. Então, acho que tem que olhar e chega a ser um pouco contraintuitivo, né? A galera, geralmente, quando vê algo ruim ou que a performance não tá boa, ele não quer ter na carteira. E quando volta a subir, ele quer ter. Só que agora que ninguém quer, talvez o melhor momento para você comprar com descontos aí de 20%, 30% às vezes em relação ao valor patrimonial para carregar. Porque se você vislumbra um longo prazo, uma hora vai andar como criptomoedas andam, como ações andam. Então acho que tem que estar posicionado e talvez esse seja um dos melhores cenários. E o que você falou tá achando tudo. aí? Eu vim aqui com o Rodolfo, com o Rodolfo por isso. Eu fico tomando a minha coquinha aqui, ele vai falando, né, cara? Olha, se a gente for falar especificamente sobre fundos imobiliários nesse momento, pegando parte do que ele já falou, o maior erro que o investidor pode cometer é se livrar do fundo imobiliário agora com desconto. Tipo, vamos pegar uma cota de R$100. O cara pegou, comprou uma cota de R$100, aí o fundo imobiliário 91. Aí o que o investidor pensa? Putz, cara, Selic subindo, tem tesouro pagando 10% ao ano. Pô, 10% ao ano é legal, né? É bacana, né? Aí o cara olha isso, o que ele faz? Putz, agora chegou a hora do tesouro direto. Aí ele sai do fundo imobiliário com prejuízo. Ele ia ficar ganhando ali. Quando ele entrou no fundo imobiliário, não foi para ficar um ano. Ele pensou assim, putz, eu vou investir nisso aqui para ficar 10 anos ganhando dinheiro. Aí passou 6 meses, ele tem prejuízo, cara, vou sair correndo. Então, primeira coisa, ele já não está cumprindo um plano que ele imaginava lá atrás, né? E o maior erro que ele pode cometer é sair no prejuízo agora, entrar, de repente, no tesouro ou em alguma outra coisa. De repente, daqui a 2 anos, os fundos imobiliários voltam a subir ou essa cota vai subir. Porque vai ter correção da inflação, a gente tem que falar aqui sobre inflação. E aí, de repente, quando essa cota voltar para R$100, esse investidor vai falar, ficou maneiro de novo, vou voltar. Aí, então, o cara comprou a 100, vendeu 80, comprou a 100 de novo. Cara, e se você ficar comprando caro, vendendo barato o tempo inteiro, vai acabar seu dinheiro, cara. Sim. Então, o maior erro do investidor é querer toda hora estar no hype do momento. Então, o cara agora, não, o fundo imobiliário morreu, chega. O que tá dando? Tesouro. Então eu vou pro tesouro. A cripto morreu. O que tá dando agora? Não sei o quê. Então você o tempo inteiro tem a capacidade de fazer cagada. Porque você vai procurando
o que você já devia estar. Entendeu? Então, quem entrou como agente em fundos imobiliários lá atrás, pegou alta de 2019, ganhou dinheiro e tal. Cara, eu tô continuando. Óbvio que no momento desses, vale a pena você fazer uma curadoria melhor um pouco ali, cara. O que tem aqui, o que não tem? Mas eu andei fazendo aportes em fundos imobiliários. Porque na hora que você tem essas quedas, o mercado erra um pouco. Quando tá tudo bem, todo mundo já... É relatório, calculadora, planilha, as pessoas acertam já. Nas horas de vendas pesadas, quando o mercado descarrega, tem pânico, tem tudo, você começa a ver umas distorções, né? Alguns fundos que você olha e fala assim, putz, cara, beleza, shopping não tá tão bom, é perigoso e tal, mas, porra, cara, um fundo imobiliário com 80% do valor patrimonial, que se o valor patrimonial, tipo, se a vacância do fundo diminuir um pouco, tiver um bom último trimestre... Pô, esse fundo aqui ano que vem pode pagar 10% de repente, fora a questão da correção da inflação. Porque quando a gente olha os fundos imobiliários, ele não vai te pagar só os 7, 8% ao ano. Aquele imóvel ali, ele vai ter uma correção. E os imóveis estão subindo. Então, olha que interessante. Você vai ganhar de 7 a 8% se você investir num bom fundo imobiliário, tá? Num bom fundo imobiliário. Não é nenhuma recomendação, mas você vai ganhar 7, 8, 9%. Quando os fundos começarem a corrigir os aluguéis e quando os fundos começarem a corrigir os imóveis, o ativo, a sua cota vai subir ou deveria subir ou em algum momento ela vai corrigir. Então, talvez agora, ao contrário do cara que esteja vendendo, seja o momento, não vou dizer de você aportar, mas pelo menos olha, cara, começa a olhar, porque tem distorções, cara. Tem distorções óbvias, entendeu? Mas o investidor quer sempre o contrário. Então, quando o Bitcoin estava $5.000, já misturando o assunto, né? Todo mundo falava, puta, morreu, vou sair disso. Aí chegou em $50.000, a gente começa a receber mensagem. E aí, cara, tu acha que ainda dá tempo? O que você acha? Você acha? Pô, eu vi um canal aí falando... Acha que vai subir mais? Falando que vai a $100.000, cara. O que você acha? Você acha que vai? Cara, eu até acho que vai, mas eu não vou... Pô, você não vai comprar mais? Não. Por que você não vai comprar mais? Você acha que vai subir? Acho. Então por que você não vai comprar mais? Porque eu comprei a $5.000, cara, na hora que falaram que ia morrer. Agora eu tô até vendendo um pouco, pra descarregar um pouco, pra tirar um pouco do lucro e botar em outras coisas. Eu gosto muito de pegar especificamente, depois a gente pode falar sobre isso, pegar lucro de cripto. Eu faço muito isso no meu canal. E jogar em ativos que pagam dividendos. Porque aí eu ganho dinheiro em algo que tem muito risco, e ganho muito, e jogo pra algo que, teoricamente, eu não vou perder mais. Boas ações e bons fundos imobiliários pagadores de dividendos. Tem uma previsibilidade ali já. Cara, é o jogo assim que eu, depois de anos, percebi que é o melhor que tem. Não, e acho que assim, um ponto bem legal pra gente complementar de fundos imobiliários, são dois, na verdade, né? Muitos investidores, eles ficaram muito receosos com os shoppings, né? Porque falaram, putz, Estados Unidos não tá indo tão bem em shoppings. Muita gente comprando muito no e-commerce. Shoppings não vão ser como era o pré-pandemia. Só que só para você ter noção, né? Em 2019, segundo dados da Abrace, os shoppings eles receitaram 190 bilhões de reais. E agora, para esse ano, já está projetado que terá um faturamento, se não tiver nenhum fechamento, na ordem de 200 bilhões de reais. Ou seja, a gente já voltou para patamares melhores do que 2019. Mesmo com menos tempo aberto. Mesmo com menos tempo aberto. Porque só agora, a partir de agosto, que os shoppings aqui em São Paulo, por exemplo, reabriram tudo sem aquela limitação de tempo e capacidade. Então, eu acredito muito nos shoppings, por ser um centro de cultura e lazer. A pessoa não vai no shopping só para comprar. Ela vai numa academia, ela vai numa faculdade, tem shoppings que tem faculdade, e as faculdades ainda não retomaram 100%, mas quando retomarem vão ter um fluxo maior. Tem cinema, tem teatro. Então, assim, tem que olhar para essa questão e tem muito shopping que está muito defasado. Tem muito shopping que está negociando abaixo do valor patrimonial. E tem fundos imobiliários que tem até outlets lá dentro, né? Pensa no XPML11, por exemplo. Ele tem um outlet Catarina, que está gigante. Muita gente saiu dos centros aqui de São Paulo e estão indo para zonas mais do interior. E esse outlet fica no meio termo, né? Entre a capital e o interior. E está bombando esse outlet. Então, acho que isso é bem legal. E um outro ponto muita gente vê uma questão com carro, né? Carro seminovo subiu muito o preço. Por quê? Os carros novos tiveram ali aquele reajuste da matéria-prima e isso fez com que os carros antigos que já estavam produzidos tivessem uma elevação ali do seu preço. E quando a gente olha para fundos imobiliários, para os imóveis, é algo escasso. Não se produz mais terra. Você não consegue produzir mais espaço na Paulista, não consegue produzir espaço na Faria Lima, na Vila Olímpia. Então, é um bem escasso.
E a gente está vendo uma elevação do preço dos novos empreendimentos. E para mim... Bem forte, tá? Bem forte, que não foi capturada pelos é FIIs ainda. E para mim, os fundos imobiliários, eles vão subir o seu preço, porque já são imóveis que eles estão prontos, que eles já performam, que eles já te pagam dividendo, que eles já têm inquilinos. Então, muita gente está pagando hoje muito mais caro em um imóvel na planta ou que vai ser desenvolvido, e isso tende a trazer o preço dos imóveis que já estão lá, que já performam, para cima também. Sim, valorizar. Então, às vezes, o desconto que você tem hoje em relação ao valor patrimonial é de 20, 25, 30. Só que ele pode aumentar, porque a cada ano os fundos imobiliários eles são revisitados e pode ter uma revisional para cima ou para baixo, só aquela questão. Tem uma grande escassez, então tende a melhorar essa questão do valor patrimonial para cima e você ter um desconto ainda maior. E o legal na hora de falar de fundo imobiliário é que a gente sabe que no Brasil, o brasileiro tem uma cultura de curtir imóveis, né? Ele falou tão bem que eu acho que eu vou até comprar Vamos comprar escola. uma casa aqui. Rapidinho, tá E no você horário, tem que né? investir, porque são imóveis que estão valorizando, já estão funcionando, como você bem disse. Os fundos têm os melhores imóveis. Tem os melhores Sim, imóveis, sim. melhores inquilinos, melhores imóveis, localização. Inclusive, tem alguns lugares que estão sendo desenvolvidos ainda, então vai ter valorização. E é uma pegada que a pessoa não pode entrar em choque e vender quando vê o valor abaixo. Uma coisa que a gente falou semana passada que o Breia veio aqui. Imagina se tivesse a cotação da sua casa lá num visor na porta de entrada. Você ia ver todo dia a sua casa diminuindo, aumentando de preço, e você ia ficar comprando e vendendo casa? Não. Você ia fazer mudança de casa toda hora? Não. Então, quando você investe em fundos imobiliários, a gente tem que entender. Pô, é longo prazo? Então vamos focar no longo prazo. Vamos entender que esses segmentos que você escolheu lá atrás, em 2019, quando estava legal, eles ainda têm a possibilidade de trazer uma boa receita. Então, você vai investir em shopping, em lajes, vai investir em galpões logísticos, e isso vai trazer retorno. Porque a gente sabe que o brasileiro ele tem uma cultura de curtir imóveis. E por que não se expor a isso de uma maneira mais simples, com menos risco, sem precisar cobrar inquilino, sem precisar reformar. Liquidez imediata. Liquidez né? imediata. Eu gosto muito de imóvel até físico, né? Tem. E às vezes compro uma coisinha aqui, vendo ali. É bom, né? Eu fiquei com uma casa 1 ano e 7 meses para vender. Um ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Ganhei dinheiro, mas assim, fundo imobiliário, cara, É ali eu na hora. peço aqui para ir ao banheiro e vendo, cara. E fora que a casa tem que vender ela inteira. Se você quiser Inteira. só vender o equivalente ao banheiro, não dá. Você não vende. Você não vende. No FII dá fundo pra vender só um imobiliário, o cara. pedaço. Comprou. Primeiro de tudo, você tem 100 mil reais hoje para investir, por exemplo. Você não compra muito imóvel, né? Aqui em São Paulo, Exatamente. eu não sei o que Dá você pra vai comprar na comprar. quebrada. Acho que dá Só- pra só na comprar quebrada. uma, sei lá, E dependendo, assim uns mesmo. barraquinhos na quebrada. E assim mesmo. E aí, Difícil. você vai alugar por quanto? E aí, se o cara não te É. pagar, o que você vai fazer lá? Exatamente. Vai cobrar como? Entendeu? Senão você vai ser ameaçado É. pelo próprio inquilino. Tem uns meios, né? Bruno? Tem os meios fora Tá, da curva. Tem os meios incisivos que dá pra fazer a cobrança, né? Então a gente vê que assim, 100 mil, tu não vai fazer muita coisa. Agora em fundos imobiliários, 100 mil você vai montar uma carteirinha com 10, 15 fundos, cara. Sim, bem Animal. diversificada. 100 mil. Porra, animal vai sair. E aí, que nem você falou, pô, aí 100 mil. Daqui a pouco você tem lá 150 mil, que você foi ganhando, a cota aumentou. Você quer vender só 10 mil. Você vende. Você vende. Na casa não dá. E é curioso essa parada de fundos imobiliários, porque quando a gente vê, né, não só em fundos, mas nos ativos em gerais de renda variável, quando a gente vê um momento de crise, né, a gente observa, pelo menos as pessoas que entraram agora no mercado desesperadas, com medo de perder a grana, só que elas não têm aquela visão de falar, pô, é um mesmo ativo, né? Pode estar passando por uma crise ali no segmento, acontece. Só que no longo prazo, né? Que foi o que o Vinícius comentou, vai me gerar retorno novamente. Então, por que eu não vou comprar agora mais barato, né? Eu costumo trazer o exemplo de, essa aqui é uma água. Vamos supor que hoje custa R$3 isso aqui. Você prefere pagar 3, 5 ou R$1, né? Dependendo ali do momento econômico que está passando. Hoje está custando R$1. Não é melhor pagar mais barato no mesmo produto, tá ligado? Só que Melhor a pessoa... comprar até o engradado. É, de água, entendeu? né? Que a seria pessoa- o valor patrimonial que você falou. Exatamente, 80%. Aí exatamente. você pensa, se você vai lá no mercado, você gosta de tomar uma breja, por exemplo, você costuma pagar R$4 nela. Você vai no mercado e você vai lá por 2, você não enche o carrinho? Na bolsa a pessoa não faz isso. Não Na faz. bolsa a pessoa quando vê mais barato ela fica com medo, ela vende. Só que é o contrário. E por isso que a gente não pode depender de uma só coisa na carteira, né? Porque a gente fala de fundo imobiliário aqui, mas a gente não tem só fundo imobiliário. Porque se o fundo imobiliário não andar, tudo. a gente tem outras coisas que vão andar. Sim, Então a performance da carteira não depende só dos fundos imobiliários. Mas sabe um fator que pode fazer os fundos imobiliários andarem muito? Essa reforma tributária. Porque o Paulo Guedes já deixou claro que ele não tem interesse em tributar os dividendos dos fundos imobiliários, só que vão ser tributados das ações.
E se muito investidor que investe ali em ações olha para uma Taesa, olha para um Com banco... foco em dividendo. Com foco em dividendo. E ele vê que vai ser tributado ali. Ele pode vir para o fundo imobiliário porque vai continuar uma máquina que paga muito dividendo, ainda mais previsível e isento de imposto. Isento de